Tem algum desafio aí no teu dia a dia, né? É na tua área de relacionamento afetivo íntimo, é na área financeira? O que é que tá rolando por aí? É na área da saúde? Vamos falar sobre isso? Eu sou Magda Betoni, humanoterapeuta e facilitadora da Lei do Tempo, radiestesista, e neste perfil eu apoio mulheres na faixa dos 30 anos ou mais a reduzirem os seus conflitos internos, e vou correlacionando as minhas falas aqui com as energias do dia, com as energias do sincronário das 13 luas de 28 dias, com o Tzolk'in. Então, deixa eu colocar aqui o tema que nós vamos estar falando hoje, que é o da gente florescer sem medos. E por que eu tô falando de florescer sem medos? Porque nós estamos entrando num ciclo de 13 dias, que é o ciclo da semente, e hoje nós estamos no segundo dia desse ciclo, que é a serpente lunar. Lunar é o tom do desafio, então nós vamos estar falando dos desafios e da gente florescer sem medo, né? Então, para começar, a gente precisa ir compreendendo que a vida é em ciclos. Nós percebemos que a gente tem o nosso ciclo da nossa jornada, esse grande ciclo que é do nosso nascimento até o descarte do nosso corpo físico, e a gente continua enquanto consciência, mas que nesse ciclo dessa grande jornada que a gente faz aqui na Terra, a gente tem ciclos, a gente vai... o percurso é com ciclos onde a gente vai crescendo, né? Desde que a gente chega no planeta. Quando a gente chega na vida adulta, porque quando é criancinha a gente vai percebendo nesse ser a fase do crescimento, despertar. E quando a gente fica na vida adulta, é necessário que a gente olhe em que momento da nossa vida a gente está, porque a gente sempre está em crescimento, em evolução, e a gente está sempre se desafiando a romper a casca, a romper com o desafio de soltar essa casca, de romper a casca. Então a gente vai passar por dores, e se a gente vai sofrer ou não tem a ver com o nosso grau de maturidade, né? A semente fala do foco, fala do florescimento, né? Então, e o tom lunar fala de estabilizar, fala do desafio. Trazendo isso para o nosso dia a dia e para a nossa vida, a gente precisa compreender que nós estamos semeando com a nossa mente, com o nosso foco de observação, ininterruptamente. A gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente está semeando no campo sutil o tempo inteiro. E quando a gente vai se movimentando, a gente vai materializando. Então, tudo que está no nosso ambiente físico, na nossa vida, que já é objeto de observação, nós trouxemos para a nossa vida e já é passado, porque iniciou com a nossa intenção, com o nosso movimento, com o nosso foco, com a nossa percepção e com tudo que a gente veio trazendo. Então é o campo sutil que determina o campo físico, né? E à medida que a gente vai, acho que até aí nós concordamos, né? Para qualquer coisa que a gente tenha no nosso físico, primeiro foi criado na mente, primeiro houve uma concentração de energia, um movimento, uma ação, para depois a coisa ser materializada. E a gente está interagindo no dia a dia com o nosso ambiente externo e o nosso ambiente interno. E nesse nosso ambiente interno, a gente fica
muito apegada com a situação do que a gente está vivendo, porque esse ambiente está influenciando no nosso dia a dia e nós estamos influenciando este ambiente. E de acordo com os ciclos que a gente encerra, a gente precisa estar consciente de que novos desafios vão estar acontecendo para o novo ciclo. E para esse novo ciclo nós vamos passar por esse rompimento de casca, com este soltar para que a gente cresça. E a coisa acontece de que maneira? A gente cresce e rompe essa casca para depois a gente soltar essa casca e continuar o nosso percurso fluindo. Então, deixa eu contextualizar. Quando a gente está iniciando um relacionamento, a gente está num momento de vida. Quando a gente começa esse relacionamento, a gente está conhecendo, é um nível de consciência que a gente tem, é um nível de crescimento, é um nível de envolvimento, então tem propósitos neste momento da nossa vida. Quando a gente decide que vai fazer esse percurso junto, são outros movimentos, então a gente está sempre rompendo ciclos, a gente está sempre semeando, né? E no universo feminino, e eu gosto sempre de colocar isso, que a gente, qualquer situação que a gente está vivendo, ela só é um indício de que a gente precisa observar o que está sustentando essa situação. Tudo que a gente criou, tudo que a gente trouxe na nossa vida e tudo que a gente mantém na nossa vida tem a ver com os nossos pensamentos, o nosso foco de observação, como a gente lida com isso, né? Como a gente mantém e sustenta isso, porque a gente está sempre fazendo isso. E quando a gente está descontente, ou a gente, mesmo que a gente esteja contente, feliz com aquele ciclo, nós somos desafiados naturalmente ao crescimento, porque o universo está se movimentando o tempo inteiro, né? A vida, ela transita pelo tempo e a gente observa a passagem do tempo por esse ciclo de semeadura, de rompimento, de crescimento, desenvolvimento, florescimento, frutificação, até o momento em que há um declínio e novo momento vai ser criado. A gente está constantemente vivendo isso. Então são ciclos dentro de ciclos, e é isso tudo que o sincronário e o Tzolk'in traz para nós, os ciclos dentro de ciclos na nossa vida. E o mais desafiador que há no nosso crescimento é justamente a gente romper a casca, é justamente o invólucro externo, é justamente o ambiente externo que já é passado e precisa ser rompido. A gente vai precisar conscientemente saber que a gente está em crescimento, e aí a gente tem o desafio de fazer escolhas. A gente tem o desafio de como eu vou crescer. Eu primeiro preciso ter consciência de para onde eu estou indo, qual é o foco da minha decisão de crescimento, né? Para que eu possa, porque o tempo inteiro a gente vai trazendo tudo e o universo vai nos trazendo tudo que é necessário para a gente saber, para a gente tudo que a gente precisa para a gente ir em direção ao nosso foco, aos nossos para que eu quero aquilo. Então a gente vai se tornando o nosso eu do futuro, de acordo com o foco que a gente está querendo, a direção que a gente determinou. E quando a gente está indo em direção ao que a gente deseja, a gente vai precisar deixar aonde a gente estava.
a gente vai precisar deixar pessoas, a gente vai ter que deixar muitas coisas que a gente já estava acostumado na nossa zona de desconforto, a nossa zona onde a gente está acostumado, né? Porque é natural que a gente vivencie neste planeta, nas ricas áreas da nossa vida, nos ricos relacionamentos que nós temos, nós vamos precisar deixar pessoas, deixar situações, ambientes, mas especialmente deixar de sermos quem nós somos para sermos a nova pessoa que desejamos ser, para ter tudo aquilo que a gente quer. Então a gente precisa ser a nossa versão futura, a gente precisa deixar de sermos lagartas para sermos a borboleta. Então, para que a gente rompa essa casca vai primeiro nos aprisionar e nós vamos precisar romper esta casca. Na Onda Encantada da Semente, o desafio é a serpente. A serpente traz a referência da nossa força vital, traz a referência da nossa força de vida, porque o universo está nos suprindo com vida ininterruptamente e está nos suprindo com vida nesta dimensão de realidade. E a gente perde energia de vida à medida que a gente se sente insatisfeito com o nosso ambiente, a gente se sente insatisfeito nas nossas relações. Então a gente precisa repor essa energia. Essa energia não é o ambiente, não são as pessoas que vão repor para nós. É a nossa conexão com a nossa versão superior, né? A nossa versão mais madura. Reflita. Há 1 ano atrás você não tinha a maturidade que tem hoje, por tudo que você passou, né? Então a gente está sempre amadurecendo, a gente está sempre, a não ser que a gente não queira, que a gente fique patinando naquele ciclo, que a gente não vá para oitavas acima, mas o universo está empurrando. E se você não vai a oitavas acima, você vai somatizar doenças no corpo físico, você vai somatizar doenças no seu ambiente familiar ou no seu ambiente profissional, você vai somatizar desgastes nas suas relações e vai perder energia para o meio. Então a gente precisa entender que a gente está lidando com os desafios do nosso próprio crescimento, né? A gente tem o hábito de culpabilizar as pessoas, as situações, porque há uma programação rodando em nós, de como a gente percebeu a energia do masculino e feminino e como a gente percebeu a energia de vida que tem a ver com a energia do dinheiro, do chakra raiz e do chakra da sexualidade, porque essas duas energias caminham juntas, né? Para trazer, para contextualizar para algo mais palpável, nós recebemos programações na nossa infância dos adultos de referências para nós. A gente recebeu programação do nosso pai, da nossa mãe, a gente foi percebendo que o mundo funciona a pares, né? Com o masculino e o feminino. E o mundo funciona porque há a energia do dinheiro. Os animais, as plantas, não utilizam o dinheiro como a gente se condicionou, com número no banco e nota e papel na carteira. Mas a energia do dinheiro é uma energia espiritual que nos impulsiona ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, né? É a energia que faz com que a gente faça esse ciclo de amadurecimento para o nosso crescimento, o nosso florescer e a nossa frutificação, para os frutos que a gente vai dar. Então a gente precisa ir ressignificando como a gente percebeu na nossa vida a energia da sexualidade que envolve este movimento do masculino e feminino e como a gente percebeu a energia do dinheiro, porque isso está diretamente ligado
ao nosso fluir na vida, porque eternamente, enquanto a gente está aqui no planeta, a gente está lidando com essas energias no nosso dia a dia. A gente está lidando com o masculino e feminino e as negociações o tempo todo. Para a gente estar aqui, uma grande quantidade de pessoas está trabalhando para providenciar a internet, todo o material, todo esse papel, o celular, por onde eu estou falando, por onde você está me vendo, né? Eu estou aqui com água, com quantas pessoas trabalharam para que a gente estivesse nesse momento agora. Então, é em conjunto. A gente está lidando com a energia do dinheiro e a energia do masculino e feminino ininterruptamente. Então, a gente acredita que a gente está lidando, que a gente precisa que alguma coisa aconteça para que eu consiga fluir na vida. E, na real, a gente lida só com a gente mesmo, com a nossa percepção do mundo, que para o universo não existe o outro. Para o universo, para o todo, para a fonte criadora, só existe ela, se diferenciando para a nossa existência. Eu gosto de dizer que a gente é um grande... eu gosto de comparar que o universo é um grande sagu. Não sei se você já conhece o que é sagu, umas bolinhas que eu creio que venha da mandioca, né? Era um docinho da minha infância. Então você olhava aquela gelatina, né? Porque o sagu é viscosinho assim, cheio de bolinha. Eu gosto de dizer que aquelas bolinhas somos nós, é tudo que existe de diferenciação. Mas tudo é o próprio sagu. Então é isso, o universo, para o universo todo, tudo que há é ele mesmo, para Deus, para a fonte criadora, dê o nome que você, para essa inteligência cósmica que faz com que tenha vida no planeta, né? Só existe isso. Então a gente não está lidando com o outro, a gente está lidando com o nosso próprio crescimento. Esse é o grande desafio da gente romper esta programação anterior, a nossa versão anterior, o nosso nível de consciência, para que a gente expanda, para que a gente tenha mais consciência, mais consciência, mais consciência. E a gente vai fazer esse percurso, a gente queira ou não, porque a gente tem uma dimensão nossa que é o todo. Então nós estamos indo. Agora, eu vou com sofrimento ou eu vou lidando melhor com essas etapas do crescimento, para essas etapas da transcendência que a natureza nos mostra. Naturalmente, para a gente chegar, a gente estava dentro de um útero e a gente precisou romper esse percurso, né? Quais foram as dores que a gente passou no momento em que precisamos passar de um ambiente onde deu tudo que tinha que dar, agora a gente tem que ir para o próximo ambiente, tem que ir para o lado externo, né? E a gente já começa o nosso crescimento o tempo todo, né? Uma criança que acabou de nascer já não retorna para o útero, porque já estava insustentável, e isso continua. Então, no nosso dia a dia, a cada dia, a gente já não é o mesmo. Eu já não sou a mesma Magda que acordei de manhã, e você não é a mesma pessoa, porque você já viveu outras coisas. Você precisa ter consciência disso. Então, o grande desafio nosso é com a gente mesmo, é com o nosso próprio crescimento. Então, para que a gente possa florescer sem medos, a gente precisa desprogramar. Retirar as programações da nossa versão imatura em qualquer situação, né? Porque a gente está amadurecendo o tempo inteiro. E esse amadurecimento vai passar inevitavelmente por desafios para o nosso crescimento. Se a gente não tivesse passado do desafio do nosso crescimento, e a gente vai precisar lidar com essas durezas, né, do nosso percurso. Então, mas essas durezas, é isso que a gente ressignifica os desafios. Essas durezas nos colocam com mais vigor, com mais força vital. Se você decide fazer uma atividade física
e você é muito sedentário, quando você inicia essa atividade, você vai sentir dores no seu músculo, mas você vai, à medida que você continua, daqui a pouco essas dores vão embora e você começa a fortalecer e ter mais vigor, mais saúde, né? E se eu quero finalizar essa grande jornada com mais vigor, com mais saúde, eu sou responsável por tudo isso, né? Sou eu mesma responsável pelos minha qualidade de sono, minha alimentação, as minhas relações, o meu crescimento, e deixar a minha versão antiga para ir de encontro com a minha versão do futuro, que o eu do futuro não é só a versão da Magda aqui, mas é a consciência superior que sou, porque aqui é só um fractal. Então a gente precisa ir entendendo que a gente tem medos porque a gente tem imaturidade em relação à fase posterior, né? De acordo com o nível daquilo que a gente deseja, do foco que a gente tem de crescimento, com os sonhos que a gente quer realizar, e a gente precisa ir se tornando a nossa versão do futuro, né? A gente vai lidar com as nossas imaturidades, né? Eu vou analisando quem era a Magda um ano atrás. A Magda tinha um nível de consciência diferente da Magda de hoje. Então eu fui lidando e fui deixando, retirando da minha versão anterior para chegar nessa versão. E a gente tem que ir lidando com maior maturidade com os nossos medos, com as nossas inseguranças, para que a gente vá se tornando o nosso eu do futuro, que já não tem os medos, não tem as inseguranças. Então é um processo natural. Acredito que faz sentido para você, né? De que a criancinha, o bebezinho que nós fomos, tinham vários medos e inseguranças e a gente foi crescendo. Então assim é eternamente. Mesmo na vida adulta, quando a gente acredita que não, agora eu já sei lidar com muita coisa, mas não tem fim o nosso crescimento, não tem fim o nosso desenvolvimento, né? A gente sempre pode crescer muito mais, a gente tem muito enquanto humanidade para nós crescermos, né? Nós somos os seres no planeta que somos conflituosos, que trazemos guerras internas, guerras para as nossas relações familiares, guerras para as nossas relações de trabalho, guerras, conflitos no mundo estão acontecendo porque é o conflito interno que traz essas guerras. Então a gente precisa mergulhar nos nossos conflitos internos, nos nossos medos e ter maior maturidade para lidar com os nossos medos e inseguranças. E isso tem a ver com as nossas programações, a nossa percepção que aconteceu na infância, quando foram nos programando em relação à energia do masculino e feminino, em relação ao dinheiro, porque são duas pernas que caminham juntos. E os grandes conflitos, os maiores medos e inseguranças estão ligados ao relacionamento afetivo íntimo e à energia do dinheiro, né? E isso somatiza com doenças e as crises sociais. Então é isso. Como que a gente... Deixa eu ver o que eu tinha colocado aqui. É isso, os nossos medos e desafios estão ligados a essas áreas, né? A essas energias, a imaturidade de lidar com a energia da sexualidade, o equilíbrio do masculino e feminino e a energia do dinheiro, que quanto mais dinheiro vem, quanto mais dinheiro, mais maturidade a gente precisa ter para lidar com essa energia espiritual, divina, que nos faz crescer e nos desafia a crescer, romper as nossas cascas, retirar as nossas peles, para que a gente possa crescer e entrar nesse novo ciclo,
né? Então, que a gente possa fazer esta autoinvestigação dos nossos medos em relação a essas duas energias, a nossa dificuldade, o nosso ficar no mesmo ciclo, né? Se repetindo, lidando com as mesmas questões. A gente precisa fazer essa autoinvestigação dos nossos conflitos internos, do nosso percurso, para que a gente possa crescer. E é isso que eu queria partilhar com vocês, sobre o que você continua mantendo na sua vida e que você precisa descartar. O que você continua deixando entrar na sua vida e que você já não devia estar deixando entrar, porque isso te machuca. E o que você ainda continua atraindo, que a hora que você for fazendo essa investigação e retirando essa programação interna e conscientemente lidando com maior maturidade com essas duas energias, você nem vai atrair, nem vai mais trazer para a sua vida essas insatisfações, porque você vai estar consciente das suas escolhas, você vai estar consciente do seu foco, da sua energia, do seu florescimento, daquilo que você quer frutificar, daquilo que você quer realizar nessa grande viagem que é a vida, ok? Então é isso, um grande beijo, um ótimo ciclo maravilhoso de 13 dias que a gente tenha consciência ou não, eu tenho consciência, é aqui o meu objetivo, que a gente tenha consciência de que essas energias cósmicas estão nos impulsionando ininterruptamente. Qualquer situação que você esteja lidando já é algo velho, que já está na sua vida, porque você tem que olhar o que está sustentando isso. São as suas programações internas. E a gente precisa ir desprogramando a nossa percepção de mundo e criando novas percepções, especialmente em relação a essas duas energias, ok? Um grande beijo e a gente continua se vendo por aí. Beijão!